Camila, boa noite. Seja bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui comigo, porque o tema é muito importante. É um tema que poucas pessoas sabem, e assim, por ser uma situação nova, as pessoas ainda não sabem usar no processo. Então, hoje, a gente vai dar as dicas para os advogados, para os juízes, para quem está aqui assistindo, procurador do trabalho, que como a gente fará para utilizar a prova do e-social. Que a gente coloca esse nome mais complexo aqui, mais técnico, né? Mas vamos no simples, né? Porque é escrituração digital, né? Mas em resumo, como utilizar a prova do e-social no processo de trabalho? Bom, vamos Andiamo, lá. Camila. O nome realmente é complexo porque ele vem, na verdade, fazer toda a escrituração digital. Então, o e-social, na verdade, ele é um pequeno pedaço do SPED contábil, que é a escrituração digital das empresas. Então, toda a folha de pagamento, todas as obrigações trabalhistas, elas agora estão também de forma digital através do e-social. Que por mais que é a escrituração digital. Por mais que a gente tenha ouvido falar do e-social e muito se cogitou que ele não ia mais estar vigente, que ele ia ser suspenso, depois ia ser simplificado, enfim. Ele foi passando por várias alterações e efetivamente ele não acabou, ele já é uma realidade hoje. Então, para os empregadores domésticos, a gente tem um módulo mais simplificado lá na internet, no portal do e-social. E para as empresas de grande porte, que são as empresas do grupo 1, ele já está vigorando desde 2018. Para as empresas do grupo 2, que aí seriam empresas medianas para grande, já vigora desde 2019, e para as menores, agora em julho, ele passou a vigorar com o evento de folha de pagamento. Então, o primeiro ponto que o advogado, seja ele do autor da ação ou da empresa, precisa entender o cliente, seja o reclamante ou a empresa, estaria vinculado a qual empresa, a qual grupo no e-social. E isso a gente consegue identificar lá pelo CNPJ, pelo próprio código de atividade. No manual do e-social, vai ter lá o enquadramento da empresa do grupo 1, do grupo 2, grupo 3. Basicamente, as empresas de maior faturamento são do grupo 1, entre grupo 2 acaba sendo quem sobrou, e o grupo 3 são as empresas que estão no Simples Nacional, empregador, pessoa física, o produtor rural, que é a grande massa que emprega. E o e-social, como que ele também foi estruturado, e a gente precisa se atentar para seguir, porque a gente vai perceber que segue toda uma lógica. Então, ele vem como a forma de prestar as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais das relações trabalhistas que tem o imposto de renda retido na fonte, ou seja, tudo que aquele trabalhador recebe, todas as obrigações que a empresa tem, eles estão de uma forma atreladas ao e-social. Por quê? Porque ele tem a informação de quem é o empregador. Então, a gente começa o faseamento e os eventos de uma forma lógica. Então, num primeiro momento, o que as empresas tiveram de fazer? Mandar o evento que a gente chama de inicial, que é dizer quem é aquele empregador, quanto ele faturou, qual grupo que ele está. Então, nesse momento, a gente teve um evento, que é o S1000, que foi a informação do empregador. Então, essa informação do empregador, tirando os órgãos públicos, o governo já tem toda essa informação. Paralelamente, o que a empresa também teve de fazer?
mandar o que a gente chama dos eventos tabelas, que são as informações vinculadas àquela empresa. Por exemplo, qual é o estabelecimento que ela tem, a sua lotação tributária, os cargos que ela tinha, ou seja, então a empresa, num primeiro momento, prestou a informação de quem era, como que ela estava se estruturada, para a gente saber em termos de impostos, em termos de cargos, de funções, se tinha processos administrativos e judiciais, e aí isso também é muito importante para o advogado, porque o evento 1070, que diz, é a tabela de processos administrativos e judiciais. Então, se aquela empresa tem uma liminar, tem um processo judicial hoje, no E-Social, o advogado vai ter que dar esse subsídio para essa empresa e informar no E-Social. Se a liminar alterou a base de cálculo, por exemplo, das contribuições previdenciárias. Por quê? Se eu não informo isso lá no E-Social, reflete na apuração dos impostos. Então, uma coisa vai atrelando a outra. Então, eu já disse quem eu era, quais eram as regras, como eu estou estabelecida, qual a minha forma de tributação, o meu ambiente de trabalho está em qual risco. E aí a gente passa para um outro momento que são do quê? Dos eventos não periódicos. E aí a gente já começa a se deparar com esses documentos que vão ser objeto de juntada nos processos trabalhistas. Por quê? Eu vou ter um evento, por exemplo, 2190, que é a admissão de um trabalhador, que é o registro preliminar. Por quê? Uma das grandes mudanças do E-Social foi justamente o quê? Antes de eu admitir um empregado, dele começar a trabalhar efetivamente, eu preciso informar para o E-Social, para o governo, que ele foi admitido. Então, ele já passou pelo atestado de saúde ocupacional, ele já fez toda a verificação da documentação, ou seja, a empresa já comunicou. E muitas vezes, se eu tenho lá efetivamente, por exemplo, uma discussão sobre a data de início do contrato de trabalho, se eu pedir para juntar esse evento, automaticamente eu já sei qual foi a data que, para fins de registro e de informação para o governo, o vínculo começou naquela data. Então, aquela empresa que vai fazer uma admissão retroativa, por exemplo, eu vou saber efetivamente qual foi a data desse evento de admissão do trabalhador. Então, se eu tenho uma discussão, eu deveria pedir. Ou se tem alguma controvérsia nesse sentido, o que eu tenho feito com alguns clientes? Eu junto todos esses eventos da admissão do trabalhador, dizendo, olha, eu encaminhei para o E-Social, não tem dúvida efetivamente que a data de início foi aquela. Você, aí você está falando Pela como se você empresa. estivesse com a empresa, né? Para mostrar que é fidedigno. Deixa eu só falar aqui, boa noite para o Luiz Carlos. Boa noite, Luiz Carlos. Oi, Letícia. Deixa eu só cumprimentar algumas pessoas aqui que eu não as cumprimentei ainda. Não está rodando aqui hoje. Hoje não sobe, sabe? Sempre sobe, mas hoje não está subindo. Camila, no caso do contrato de experiência, ele também tem que ser registrado? Ele também vai ser informado. Porque quando eu faço esse registro de admissão, eu já vou dizer se é um contrato de experiência, se é um contrato por prazo indeterminado, qual é o período da experiência. Então, nesse evento, eu já deixo registrado efetivamente todas aquelas informações referente àquele vínculo. Assim como também se eu vou desligar. Eu também vou ter um evento lá de desligamento para poder informar toda essa data de desligamento, inclusive para verificar se foi respeitado o prazo do pagamento das verbas rescisórias ou não.
A grande questão que a gente vê muito no dia a dia é que não existe esse hábito e essa cultura de pedir o e-social. Por quê? Pela parte do empregado, a carteira digital, a CTPS, através lá do aplicativo CTPS Digital, já tem todos os dados do e-social. Então, eu devo pedir para o meu cliente reclamante baixar lá no aplicativo da CTPS Digital e efetivamente fazer lá a extração de todos os dados. Por quê? Tudo que a empresa envia para o e-social, efetivamente já fica na CTPS Digital. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. No caso que a empresa e junto os documentos dela, né, daquele X empregado, ele já faz conexão com a CTPS digital. Se eu estou pelo autor da ação, pelo reclamante, eu vou pegar a CTPS digital, porque ele vai ter acesso à carteira digital dele. A empresa, ela tem acesso ao e-social, aos eventos que municiaram a CTPS digital. Então, o advogado da empresa hoje, o que ele precisa entender? Qual que é o período que a gente estaria discutindo para ver se a folha de pagamento, se já estaria obrigatório o e-social, provavelmente de 2018 para frente já está obrigatório alguns eventos. Então vamos só alguns exemplos para a gente elucidar melhor. Se a empresa, porventura, deteve a carteira de trabalho do reclamante por um tempo, ao dispensá-lo, ela entrega a carteira de trabalho dele e diz que registrou ele. Né? E aí, fala que já registrou, que estava tudo certo. Se ela o fez só depois, no ato da dispensa, isso tudo estará no e-social. Quando você manda o e-social, ele gera um arquivo em XML e ele gera um recibo que tem um número e uma data. E para eu fazer qualquer coisa retroativa, eu tenho que reabrir a folha, eu tenho que reprocessar, gera um novo número. Então, eu não consigo então, como advogado... E não deixar nenhum rastro. Vai ficar algum evento. Então, é isso que eu quero que você ensine aqui. Como que o advogado vai pedir esse documento do e-social para comprovar que a carteira não foi assinada na admissão? Ele vai pedir o evento da admissão. Porque quando ele pedir o evento da admissão, vem lá o número do recibo e vem efetivamente a data. Então, não tem como. Se eu fiz retroativo, eu vou ter que entrar com um outro evento para reabrir essa folha. Então, a gente sempre pede os eventos de admissão, o evento de demissão e os eventos de reabertura. Por quê? Se tiver evento de reabertura, vai aparecer. Então, como advogada de reclamante, você sugere que faça esses pedidos, né? Se tiver dúvida, né, nessas questões. Evento da admissão, evento da dispensa e os eventos de reabertura. Porque você vai ter lá todos os números. É muito importante, Patrícia, que o advogado hoje, ele entre lá no portal Gov, que tem exatamente uma parte lá do e-social que chama documentação técnica. Lá na documentação técnica tem qual que é o último manual. E quais foram os manuais anteriores? Por quê? O e-social lá... O que significa manual mesmo? Manual do e-social. Porque lá vai ter a lista de todos os números de evento e o nome. Então vai ter lá exatamente, manual. Que é o manual operacional mesmo, que tem a lista. Então, você analisa o período, porque o e-social já passou por várias mudanças e versões. Se eu estou falando de um vínculo e de uma admissão
Lá de 2018, de 2019, a empresa mandava mais informações do que ela manda hoje. Hoje, na última versão, você só tem no cadastro inicial um evento. Mas lá no passado, a gente tinha mais. Então, o advogado, o que ele precisa? Identificar o período. Identificou o período, ele consegue identificar qual era o manual vigente, consequentemente, quais eram os eventos que aquela empresa deveria enviar. Então, o e-social, ele segue uma ordem lógica para os eventos. Então, primeiro eu faço o quê? O cadastro inicial, as tabelas. Depois eu vou colocar os eventos não periódicos, que não são aqueles recorrentes, como a admissão, por exemplo. Eu faço uma vez. Depois eu tenho todos os eventos que a gente chama de periódicos, ou seja, a folha de pagamento, o que eu paguei para aquela pessoa, aquela tabela com a verba, com a incidência, e depois eu vou ter lá os eventos finais, que também foram esporádicos para rescisão, por exemplo. Então, eu não consigo fazer um afastamento se eu não tenho uma admissão, por exemplo. Se eu tenho um evento de férias, eu não vou conseguir ter um evento de suspensão ao mesmo tempo. Então, todas aquelas gambiarras que as empresas faziam antes na folha, agora fica mais difícil. Por quê? Se eu vou reintegrar, muitas vezes, alguns empregados, hoje o advogado tem que tomar cuidado com a reintegração. Por quê? Às vezes pegou um período do e-social que, por algum motivo, aquele empregado não foi na base. Eu não consigo lançar uma reintegração de alguém que um dia não foi admitido. A mesma coisa, reconhecer o vínculo empregatício. Eu vou fazer um registro agora. Se ele não está na minha base do e-social, eu não consigo fazer uma baixa, uma alteração da data. Ele segue exatamente a ordem lógica. Então, hoje, aonde a empresa fica mais vulnerável? Porque eu tenho que comprovar e mandar aquela informação. Se eu vou fazer uma retificação, tem o evento de retificação, fica o rastro. E se eu faço uma exclusão do evento, aí juridicamente eu perdi o prazo de... Às vezes pior. Ou seja, para a empresa, muitas vezes, não vai ser interessante fazer essa exclusão. Então, Camila, então lá no passado fazia o quê, Paty? Eu registrei errado, eu fiz alguma coisa, vai lá e exclui. Se excluiu, você perdeu o prazo de fazer, por exemplo, o evento inicial. Eu não vou conseguir voltar atrás. Nossa. Então, se você entende como funciona efetivamente essa lógica do e-social, consequentemente, o que você vai conseguir? Ter esse lastro de quem alterou quem, em que momento, se mandou no prazo, se não mandou. E para termos de fiscalização, outra coisa que também vai ser muito importante e fácil, como eu tenho os eventos, principalmente de quem aderiu agora, suspensão e redução do contrato. Eu informei isso. Se o governo quiser fiscalizar, ele vai lá efetivamente, pega essa lista de empresas que mandaram aquele evento, consegue fiscalizar muito mais fácil. Por quê? Tudo fica com o seu código, tudo fica com a sua referência. Então, se eu efetivamente não paguei uma verba, fica mais difícil eu demonstrar. Por quê? Tem uma tabela que chama tabela de rubricas. Tudo que a empresa paga, ela tem um código. E isso vai para o e-social. Então, às vezes, aquela empresa está pagando prêmio, quando, na verdade, seria comissão. O que o advogado vai ter que fazer como prova? Pedir para juntar a tabela, o evento de tabela, e quando aparecer lá o comprovante, o contra-cheque, e o envio da remuneração ao e-social,
você sabe se aquilo foi tributado ou não. Então, você consegue ter todo esse lastro do que a empresa paga exatamente. A grande diferença do e-social, o que foi em aspectos práticos de folha de pagamento, que é onde muitos dos passivos vão estar. Antes, você tinha uma folha fechada, do qual você totalizava um imposto e efetivamente pagava sobre aquilo. O e-social, ele abre verba por verba, item por item. E a grande diferença é que hoje você lança as verbas que são proventos, que são despesas, e também as verbas que a gente chama informativas, que ninguém lançava na folha, embora seja obrigado. Então, hoje, se eu tenho um plano de saúde, um seguro de saúde, isso transita pela folha. Mesmo se não for um desconto ou um provento, ele passa pela folha. Ou seja, na folha de pagamento, no envio do e-social, no evento de remuneração, tem exatamente tudo que compôs aquele pagamento, todas as verbas trabalhistas. Então, hoje você consegue comprovar e demonstrar muito mais fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquela forma de pagamento de CLT Flex, né, que existia, que é um artigo 9º da CLT, né, para poder adulterar mesmo. Se isso acontecer agora com esse social, como que a gente hoje pegaria? Você vai pegar, por quê? Aí que entra a tal da escrituração digital. Por quê? Tanto o pagamento de fornecedor, de prestadores de serviços, quanto dos seletistas estão no e-social, em lugares diferentes, mas estão nessa escrituração, no SPED. Então, o seletista vai estar lá no e-social. O PJ vai estar na EFD Reinf, que faz toda a parte de fornecedores. Como que você vai pegar? Você vai ter lá o pagamento dos fornecedores e você vai ter o pagamento do seletista. Se você está falando de um MEI, por exemplo, que é o próprio nome da pessoa, fica muito mais fácil para você cruzar a informação. Só que para fins de fiscalização, o que vai acontecer? Aquela empresa tem lá R$100 mil de folha de pagamento no e-social. E tem como terceiros, como prestadores de serviço, R$500 mil. Alguma coisa não fecha. E aí tem também uma outra parte da escrituração fiscal, que é a do estoque, por exemplo. Então, lá no bloco K, você vai ter um controle de estoque. Fica muito fácil para o governo cruzar mais à frente essa informação do tipo, produziu X peças em estoque com essa mão de obra, com esse tanto de fornecedor. Ou seja, não fecha. Mas aí, para a gente comprovar que a maior parte da mão de obra dele era PJ e isso não está... Você poderia pedir os eventos da FD Reinf, de fornecedores. Tem os eventos também. Ou seja, você... Agora, o pagamento por fora a gente não consegue fazer o rastro. O pagamento por fora, aí você vai ter que fazer normal, como a gente já faz hoje, se for por comprovante bancário aí, ou testemunhal. Não, ele não tem jeito de você fechar. Você Sim. fecha só em outro lugar, né? Porque não dá para... Então, por exemplo, férias, né? Que se foi fora do prazo, tudo está lá. O que acontece? Não tem o como e-social, ele não trava. Muita gente tem a ilusão que ele vai travar, que ele não deixa a empresa fazer a coisa errada. Ele deixa. Porque você deixa. Ele não vai falar assim, ó, não, aqui tá férias em dobro, não vai fazer nada disso. Ele lá, ele não altera em nada.
Ou seja, você consegue mandar o evento, você consegue ficar sem cumprir a cota, por exemplo, de aprendiz, de deficiente, ou seja, ele não trava em nada. Agora, ele tem a Agora, data que deixa eu... você enviou efetivamente a informação e a data que você pagou. Então, através do evento de remuneração, você consegue pegar se foi pago ou não. E como ele fecha a folha agora no próprio mês, de 1 a 30, a questão de férias, isso também fica mais difícil quando você tira férias e continua efetivamente trabalhando. Por quê? Vai ter um evento de remuneração, por exemplo, de pagamento, e vai ter um evento de férias. Então é separado, né? Então eu consigo mandar o evento, mas fica lá registrado. Mas não é possível que a empresa vai fazer uma coisa para deixar essa brecha, né? Tem uns que faz. Faz? Então, no caso, se eu estou pedindo férias em dobro e eu falo que não foi concedido e ele junta um recibo e diz que concedeu no prazo, o que eu peço? O que eu pediria? Qual evento que eu teve pediria? o pagamento da remuneração via folha, você vai pedir o evento da remuneração. Porque vai ter, além da remuneração das férias, vai ter a remuneração o salário. Porque deveria ter só as férias, se fosse o verdadeiro. É possível que eles façam errado. Não custa nada tentar, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu requeiro esses documentos perante o juízo para que o E-Social nos forneça, pode o E-Social recusar? Ou a empresa que tem que juntar esse documento que ela fez no E-Social? Porque assim, isso é uma obrigação legal da empresa. Ela tem que prestar as informações e as obrigações legais de folha de pagamento. Então, obrigatoriamente, ela teria que ter essa informação. O que tem acontecido já tem muito juiz fazendo. Quando já dá o despacho para apresentar a defesa, ele já manda juntar esses eventos básicos do E-Social. Em Maceió, por exemplo, tem muito juiz já fazendo isso. Então, já pede para... Olha que beleza! O de remuneração, o de admissão, por quê? Já vem com todas essas informações. Então o advogado postula a juntada disso perante o juiz, e que se o juiz não o faz, não pode deixar de fazê-lo, porque não pode alegar que é documento privado, porque é o reclamante que está alegando, não dá para alegar a lei de proteção de dados. Não, porque inclusive a lei de proteção de dados fala que você tem que tratar os dados em razão de cumprimento de obrigação legal, e o E-Social é cumprimento de obrigação legal. Então, tem muitos reclamantes, inclusive, que não estão tendo êxito com exclusão de dados, com apresentação de documentos, no sentido que não tem o consentimento, mas a base legal, nesse caso, não é o consentimento, não é a autorização, e sim cumprimento de obrigação legal. Teria que ter o acesso, pode tratar normalmente. Então, e qual é o lastro das horas extras? Você vai ter o evento lá da remuneração, tem a rubrica de hora extra. E você tem também a tabela de horários, Hoje não está no E-Social o cartão de ponto em si. Isso não está. Era para estar, né? Mas foi... Uma das mudanças de simplificação que não teve foi essa. Não é simplificação, na verdade, né? Isso aí foi fizeram um lobby, né? Fizeram um lobby e aí conseguiram, né? Tanto que até o próprio, aquela exigência do papel no relógio de ponto também ficou nessa discussão, né? Sim.
Hum, então Mas teríamos aí se você várias pedir para a questões. empresa juntar o cartão de ponto e juntar o evento da remuneração, a rubrica de horas extras, você consegue identificar se pagou na integralidade ou não, né? Se Mas tiver aí, qual anotada, é a né? Se diferença do tiver recibo? a hora anotada. Mas qual a diferença que vai fazer se ele junta o recibo de pagamento? Que é a mesma coisa do evento na remuneração, É né? porque Aí o não vai fazer diferença. Olerite, você muitas vezes tira do sistema de folha. E nem sempre a Isso. empresa, o que está no sistema de folha está no e-social, efetivamente. Tem gente que ainda faz o e-social via web e faz dupla rotina, entende? Que aí se a empresa está de má fé, não está pagando efetivamente, às vezes ela pode estar com essa diferença, né? Ó, o que o Gabriel falou aqui? Só a explicação da base legal para o cumprimento de obrigação legal já vale a live. Unidade Muito com esse ainda não tema. tem Não tem. intimidade com isso. Não, não tem. Não, não, Gabriel, exatamente isso. Por isso que eu trouxe esse tema. E não atraiu muita gente, exatamente porque as pessoas não sabem Não. nem do que eu estava E falando. quando você fala, Então, qual é o número do próprio evento? As pessoas não sabem. Se você falar assim, pede para juntar um 1299, que é o evento do fechamento, o mais importante. Ninguém nem sabe o que é. agora, se você falou para mim que é no dia 30, então aquele negócio de contar as horas extras do Não dia pode 25 não mais. vai poder mais? Então, nosso trabalho sobrecarregou Sim, no recurso humano, porque você tem que fechar no dia 30 e pagar dia exatamente. 5. Como é O que que ficou acontece? isso? Me Você conta. fecha a folha, então, de 1 a 30, paga no dia 5, mas manda o Uhum. e-social até o dia 15. Então, a gente tem um tempinho aí. Antes era até o dia 7, Ah, depois passou até o dia 15. ah. Então, Sim, mas aí melhorou, né? Porque eu acho que isso sim, inviabiliza, né? O sim. recurso humanos, né? O É o pessoal, o DP, departamento isso. pessoal, né? No recurso humanos não é diferente. O DP. Oi, Paulo, boa noite. Então vamos fazer um alinhamento aqui. Então, o que você sugere de juntada de documento que pode ser requerido pela inicial ou por um juiz? Como é que o juiz de Então, Maceió ele já já pede? pede os eventos de admissão, de remuneração, de demissão. E se tiver algum afastamento, também já pede os eventos dos afastamentos. Mas admissão, remuneração e demissão precisa ter. Porque você vai saber exatamente quando admitiu, quando desligou e o que pagou. Já resolve boa parte das Pronto. controvérsias. Então, eles já, quando dão o despacho geral inicial, já tomam essa providência. Então, se eu sou advogada de reclamante, eu vou lá, você sugeriu que a gente consultasse o e-social para saber os códigos, né? Que é um Isso. manual. Para cada período teve um código. Aí você solicita com base naquele código, ou você pode fazer já de forma genérica, como o juiz Sim. falou, né? Os eventos da admissão, os eventos da dispensa, os eventos da remuneração e os eventos Do do afastamento, né? complemento, como é que Se você tiver sugeriu? e os de reabertura. Eu, De reabertura é eu muito importante. particularmente acho que é interessante, levando em consideração a controvérsia, já falar qual é o evento, porque senão a empresa junta, por exemplo, o geralzão e você não sabe qual é, não vai resolver muita coisa. E aí tem outra perspectiva, né? Entender esse documento, né, professora? Entender, ele juntou o evento e você descobrir Exato. a prova ali. Então, vamos nos ajudar aí, porque você tem uma intimidade profunda, porque aqui, assim, ninguém sabe. Então já É uma situação começa dessa nova. questão. Mandou no prazo ou não mandou? Ah. Por quê? Porque você precisa
saber o prazo do E-Social, o prazo do cumprimento daquela obrigação. Então, entender e olhar o manual hoje e aprender a ler o layout do E-Social é questão de sobrevivência para o advogado trabalhista. E ninguém se atenta para isso. Nossa. Quer ver um outro ponto? Eu acho que nós vamos ter Ninguém sabe e não para olhar Lei Geral de Proteção de Dados, que chegou. Muita gente fala assim, mas esses dados é obrigatório pedir, não é? Tá abusivo ou não tá? Se eu pegar o próprio layout do E-Social, eu já tenho lá efetivamente o que é campo obrigatório ou não. Se é um campo obrigatório, enquadrou na base legal, não tem nada que falar de descumprimento o que de Lei você Geral argumentou. de Proteção de Dados. Se não é um campo obrigatório, aí eu já teria que ter o consentimento. E ler um manual, ler um layout não é tão simples. Por quê? Os arquivos do E-Social, eles são em XML. Então, ele vem todo escritinho um do lado do outro. Eu acho que, se você quiser, a gente podia até fazer um manualzinho de sobrevivência, ilustrando mesmo, printando como que é o arquivo e como ler esse layout, porque ele vem o pedacinho das palavras tudo emendado, só o começo. Então, se o advogado hoje ele tem familiaridade em ler um layout, ele consegue entender se aquele dado é obrigatório, se não é, porque o próprio manual já vem lá indicado com o número 0, com o número 1, identificando o que é obrigatório, o que não é. Então, é tudo sequência lógica e tudo codificado, que uma coisa vai ligando na outra. E a gente vê muitas pessoas e muitos advogados hoje que não conseguem ter um êxito muito maior e até negociar um acordo maior, porque não junta a evidência do E-Social para descaracterizar aquela prova, por exemplo. Essa evidência do E-Social nos esclareça, por favor, professora. Por exemplo, eu tive um caso que foi feito o registro na CTPS, enviou todas as informações para o E-Social, só que o pagamento do salário e o holerite vinham no valor correto. No E-Social tinha um salário de R$ 1.500 e o recibo contra-cheque e o extrato bancário R$ 3.000. Quando eu juntei a evidência da CTPS, o extrato, e pedi para juntar o E-Social, ficou nítido que o que era informado no E-Social pagamento por fora. Era por fora. E uma empresa grande, tá? Não é uma empresa pequena. Nossa. Agora, se eu não sei manusear a CTPS digital, se eu não consigo entender quais são essas obrigações, eu não consigo cruzar qual a informação que foi feita em que prazo. Se foi feita a admissão, por exemplo, retroativa ou não. Então o advogado agora não pode ser só tem que entender de direito, rotinas de departamento pessoal, porque ele vai ter mais êxito, vai ganhar mais honorários, o cliente vai receber mais. Nossa, então, gente, eu tô até com dó dos advogados. Muitas vezes, do seu cliente ou contra o seu cliente. E aí entra também o compliance trabalhista. Porque você consegue olhar, olha, faz essa política, tem esse documento, mas a evidência é outra. O evento, a tabela de rubrica, você quer um trabalho riquíssimo, que é assim, um mar de oportunidade para o advogado trabalhista hoje. Pegar essa tabela e fazer o que a gente chama de depara. Por quê?
Porque o que tem de empresa que está pagando encargos a mais e tem uma oportunidade de recuperação de crédito enorme por conta disso. E o E-Social facilita essa questão da recuperação do crédito. Porque lá está demonstrado, né? E ninguém, quando fez o envio da tabela, eu falo isso porque eu já atuo com o E-Social há muito tempo. Poucos foram os clientes que quiseram fazer essa conferência do que eu estou pagando para o que eu vou jogar no E-Social, se a tributação está correta. Quer ver uma outra coisa que também tem muito erro no E-Social que a gente pega? A questão de FAP e de RAT. Porque muda todo ano. Quando enviou lá para o E-Social, enviou uma tabela, fez muitas vezes a classificação. O FAP é o fator de acidente de trabalho? E aí... E o outro, RAT, qual é o outro? Que é o risco. Ele tá, o risco de acidente. Tá tudo casadinho. Aí, você tem lá a questão da atividade preponderante. A gente sempre acha diferença. Por quê? Quando saiu lá em 2010, muitas vezes ele estava num valor maior. Isso depois... Deixa eu ver o que... olha aqui, ó. Olha o que é Pontes Maria. Maria Pontes deve ser seu nome, né, Maria? Né? Lindo, né? É um olhar vigilante na esfera trabalhista. Você percebe que aqui, Maria, nós nessa live trouxe várias questões. O advogado vai ter que entender mais do E-Social, mas a gente também trouxe um trabalho, né? O compliance. Porque aí fazer esses cruzamentos, como você falou, ó, um olhar vigilante na esfera. É isso mesmo. Preventivo. É um presente esse tempo. Se a gente não investir para essa questão preventiva, fica difícil, ó. Então, agora, deixa eu ver o que o nosso colega... Deixa eu ver o que mais. Peraí. Deixa eu subir, Camila. Espera. Eu mexi errado. Peraí. Acho que o Gabriel. O Gabriel. É o nosso... É o juiz, é o desembargador da segunda região que está aqui conosco com a gente, nos dando esse privilégio de nos assistir, nos auxiliando aqui. Deixa eu ver. Tenho a impressão que um processo realmente eletrônico deveria começar da informação dos documentos. A falta de alinhamento é um incentivo à lesão de direito. Você acha, Camila? Que acontece? Que é? É justamente essa documentação, que agora também é eletrônica do outro lado. Ele acha que é o seguinte, não precisava nem da gente pedir, nem juiz. Mas que deveria já estar. O módulo para ação trabalhista do E-Social, ele nasceu lá atrás, quando se começou a falar do E-Social, tinha como órgão participante o judiciário. Mas ao decorrer, saiu e não... Imagina. Não, mas o que o Gabriel diz aqui, que ele tem a impressão que o processo deveria já começar na formação dos documentos com esse processo eletrônico. Que já deveria, a defesa já juntar, né? Então, esse documento já deveria estar. Né? Então, essa falta de muitas obrigações, a gente tem o antigo e o novo. Mais para frente, vai chegar num ponto que as empresas só vão juntar o E-Social. A gente não vai precisar pedir nada disso. Mas hoje ainda não substituiu. Porque que nem a CTPS já substituiu. O CAGED já substituiu. Mas a RAIS. Então você concorda que a ponderação que ele faz aqui, que a falta de alinhamento é um incentivo à lesão dos direitos? Eu não... Mais ou menos, eu não acho que é totalmente isso, não. Em parte porque como você falou, olha, não tinha lá o cartão eletrônico e o ponto eletrônico, não tem mais, isso aí já é uma falta de alinhamento, já é uma lesão. Eu concordo com ele, que em parte ele tem razão. Mas não necessariamente tudo, né, que acontece. E vai depender do momento também. Por quê?
vai chegar num momento que o e-social vai substituir lá as 16 obrigações iniciais que ele se dispõe. Mas hoje ainda não Quais são? faz. Porque ele vai substituir carteira de trabalho, que já foi, livro de registro de empregados, vai substituir o PPP, a CATIA, a GFIP, RAIS, CAGED. Ou seja, a ideia É isso que tudo. ele substitua todas essas obrigações acessórias que acabavam sendo um retrabalho. Mas isso ainda vai levar muito tempo, porque a gente teve aí 4, que efetivamente foram substituídas. E nesse período que a gente ainda tem obrigação anterior e a nova, o e-social, você tem retrabalho para as empresas. Então, isso também fez com que o e-social não ganhasse muito crédito. Por quê? Essa bandeira de simplificação, nesse momento, não existe. Por quê? É retrabalho. Mas aí entra, essa bandeira de simplificação entra na falta de alinhamento, que é um incentivo à lesão de direitos. Lógico, né? Na hora que vai lá e diz que não pode, vai restringindo tudo, ele não que é o que você colocou. Efetivamente, ele só vai ter maior eficiência a hora que o cruzamento da informação para fins de fiscalização estiver acontecendo realmente, porque hoje, qual que é a diretriz? Mas você acha vantajoso? Você acha vantajoso travar? Eu não, eu acho que não. Você acha que deveria? Acho que algumas travas teriam que ter, sim. Por quê? Porque evitaria a fraude? E você, efetivamente, já teria como se fosse Você já, efetivamente, tem aquela fiscalização indireta. Por exemplo, eu já tive um cliente, um restaurante, demitiu 2 menores, demitiu 2 aprendizes, não fez a substituição, cruzou RAIS e CAGED, Rio de Janeiro, mandou o auto direto. Não tem nem que discutir. Então, sabe o que eu fiquei sabendo? Sabe o que eu fiquei sabendo? Que os auditores do trabalho hoje, eles estão atentos ao e-social. Eles não estão nem saindo para a rua por causa da pandemia, eles estão fiscalizando tudo lá no sistema. E as empresas estão inocentes, achando que não vão perceber. Um problema que aconteceu e está todo mundo aí desesperado, há uns 15 dias, que o tempo está passando tão rápido, mas acho que foi uns 15 dias. O que a Receita Federal fez? Todo mundo que está fazendo compensação de crédito e não retificou o e-social, ou seja, estava com divergência de informação. Ela deu um prazo agora de 45 dias para ou retificar ou esclarecer o que está acontecendo. Quem fez recuperação de crédito e simplesmente não retificou o e-social, que foi 90%, está desesperado, enlouquecido. Por quê? Vai lá na frente ter problema. Agora, pediu esclarecimento. A Receita tem feito isso. Pede o esclarecimento. Pediu esclarecimento, não arrumou, criou a evidência de que cumpriu. Então existem muitos problemas ainda, né? Muitos problemas do e-social. Porque outro problema que a gente falava isso, olha, não basta mandar o e-social, você tem que mandar o e-social com a informação correta. Quando veio o benefício emergencial, 80% dos trabalhadores não receberam o benefício porque o e-social estava com a informação errada. E a gente falou sobre isso, né? Inclusive, a minha ideia de compliance era refazer os contratos e ver se as informações estavam corretas. E as empresas não davam atenção. Ou seja, até agora, não teve nenhuma diretriz de que teria que penalizar as empresas por descumprirem. Ou seja, lá na frente, por quê? Nesse momento, o governo está pegando a base de dados, ele está se municiando de tudo.
Por que ele simplifica e tira a informação? Porque a carga inicial lá atrás já foi dada, já está lá no governo a informação. Você tem 5 anos para cruzar isso e achar irregularidade. E o que ninguém se atentou, na verdade, é que em algum momento esse cruzamento vai acontecer, porque a gente já vê alguns passos nesse sentido. E a hora que acontecer, você não vai conseguir retificar as informações, porque as obrigações, como o CAGED, como o RAIS, como a GFIP, já não vão existir mais. E aí fica esse rastro. E hoje, se você não tem um lastro documental de tudo que você faz, o porquê que você presta aquela informação daquela forma no e-social, a hora que você pegar um auditor ou um advogado que entende do assunto, você vai se complicar. Entendi. Então, aqui, além de... Então, a nossa live foi para abrir um pouquinho, mais um pouco do leque, né? Porque além de nós podermos utilizarmos os documentos do e-social, né, que os requerendo, né, como advogado inicial, ou os juntando como advogado de defesa para fortalecer a sua convicção, né, da sua prova, ou como juiz ou como procurador do trabalho, solicitando esses documentos. Nós também temos um outro trabalho que seria o compliance trabalhista, no qual a gente checaria, né, se os dados que foram lançados no e-social são corretos, vão dar problema lá na frente, se a gente checaria se as informações dos reclamantes estão corretas, se os contratos... Tem muito campo. Se os contratos... E se os contratos de trabalho estão corretos, aí eu acresço a ideia de que até hoje não se adequaram à reforma trabalhista, porque já o direito material ele só incorpora se ele for contratado. Ele não é igual o CPC, que é a partir de hoje. Então, o que vai valer é o antes da reforma. Então, se você não faz um novo contrato e ele adere, você não tem como falar assim, não, ele poderia, pelo menos, discutir isso em tese, né? E ainda temos mais a Lei de Proteção de Dados, que é outra questão que a gente tem que... E como que você colocaria a Lei de Proteção de Dados com o e-social? Você precisa efetivamente entender quais são as informações obrigatórias para o e-social, porque tudo que não é obrigatório não está lá como um requisito efetivo. Por quê? Se você tem um campo no e-social que é obrigatório, você não consegue enviar o evento. E aí enquadra na base legal de cumprimento de obrigação legal. Se não é, você vai ter que fazer o enquadramento, muitas vezes, pelo legítimo interesse. E aí, se vai pelo legítimo interesse, você tem que fazer o relatório e precisa fazer essa análise. Precisa de um advogado para poder te ajudar com isso. E aí você também tem que fazer um termo para o trabalhador, o empregado, a concordar com aqueles dados lançados. Você vai ter a opção de enquadrar a base legal por consentimento, que é a base mais usada, só que tem muita doutrina discutindo se esse consentimento seria livre, efetivamente, por conta do tipo da relação. Porque ele é empregado. Então, muitas pessoas estão indo pela linha de enquadrar no legítimo interesse. Ou seja, aquela empresa, dentro daquele contexto, visualiza e justifica aquela necessidade. E isso pode ser por conta de um procedimento, aí você teria que ter toda essa argumentação jurídica do porquê ter um legítimo interesse em pedir, por exemplo, aquela informação. Então, eu acho que o que o advogado hoje, que atua na área trabalhista, muitas vezes ainda não despertou, é para o leque de oportunidades para o preventivo. Que se você olha essa questão da prevenção indo pelo prisma da folha de pagamento, do operacional, olhando para o e-social, olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados e também
para o direito material, você consegue visualizar muita oportunidade de trabalho, de uma advocacia estratégica, diferenciada, que vai efetivamente contribuir muito mais para a sociedade como um todo, né? E não simplesmente, entro com aquela ação, com aquele pedido basicão. Eu acho que a justiça está caminhando para novos conflitos, para as novas formas novas teses. E hoje falta esse argumento, esse embasamento, esse conhecimento até para criar novas posições do judiciário. Porque ninguém acha que isso é coisa da contabilidade ou do DP. E é multidisciplinar hoje. Eu preciso entender da folha, eu preciso entender do direito. Porque quando eu vou olhar um manual do E-Social, eu tenho que interpretar a legislação, é interpretativa. Mas operacionalmente, o que eu faço está com a interpretação correta, conservadora, arrojada? É a advocacia estratégica que hoje vai fazer a diferença, né? E nem todo mundo despertou para isso. Eu acho que agora a advocacia está tendo de fazer uma revisão absurda, porque está muita coisa exigindo, né? São várias situações, porque essa questão da carteira de trabalho digitalizada, do E-Social, todas essas questões estão bastante... vai mudar tudo, né? Deixa eu te fazer outra pergunta. A parte de segurança do trabalho já está... O módulo agora. já está... É o último módulo. É a última fase. Ali tem muito problema. Como é que vai ser? Muitos. Tanto é que vem sendo adiada porque é a grande menina dos olhos, né? Vai aumentar a carga tributária de muita gente aí. É a menina dos olhos. Por isso que é dia. É igualzinho... Foi que nem a então tá certo o que ele falou. Para as pequenas empresas. Agora eu vou redimir aqui o Gabriel. Ele tem razão. A falta de alinhamento é um incentivo à lesão do direito de verdade. Ele tem razão. Eu tinha discordado que não era em tudo, mas parece que está em grande parte, né? No final, ele tem razão. Eu digo que as relações trabalhistas, nesse momento, como já vinham falando, é uma nova era mesmo. O E-Social é uma nova era. Muita gente resiste. Existe um preconceito muito grande de achar que isso é a contabilidade que vai ver, por conta de ser um pedaço do SPED, dessa escrituração contábil. O E-Social é um pedaço muito pequeno, mas é um pedaço que impacta muito do faturamento de uma empresa, porque as empresas gastam com folha de pagamento muitas vezes mais de metade do seu faturamento. Não é exatamente assim, né, professora? Eu não acho, não, porque já foi feita uma conta que não é, não. A folha de pagamento não é tão impactante quanto a gente pensa. Eu já até pensei isso, aí eu fui entrar nas empresas assim, mais profundamente. O que impacta muito mais são os impostos, outras questões, muito mais do que e as médias, que é quem entrega na grande maioria. Eu tô falando... Uma autuação que tiver por um E-Social que você não enviou, com uma penalidade mensal, multiplica pela quantidade de meses, vai impactar. E deixa eu te perguntar uma coisa. E as multas geram, assim, de que forma? Os fiscais do trabalho vão lá e fazem o cruzamento e já chega às multas? Hoje a diretriz é orientativa. Então, não está sendo realizado esse cruzamento. O que acontece são pedidos de esclarecimentos. Você não mandou o E-Social. O que a Receita faz? Quando você entra lá já no ECAC, aparece o questionamento, por conta de que o sistema ainda tem fragilidades. Então, hoje a diretriz é, se você demonstra que você tentou, tem alguma evidência, não é autuado. Então, a gente não vê na prática autuações ainda.
Porque geralmente você vai Entendi. justificar, você vai fazer alguma retificação, não faz Então, efetivamente a autuação. Mas a autuação pelo então, direito em si, aí você vai ter normal. então, em conclusão, nós podemos requerer os documentos na inicial, sugestão de olhar o manual para saber quais são os códigos. Outra sugestão é como entender o documento, ter que fazer uma imersão sobre isso. Outra sugestão sua é o compliance nessa questão de dados e juntar isso tudo com a lei de proteção de dados também, né? É outra sugestão de compliance. Eu já coloco a questão da reforma trabalhista que não foi adequada ainda nos contratos de trabalho. Agora, com tudo isso, você sabe que essas lives que eu estou fazendo, a sugestão da Ivani é que eu faça um livro, né? Porque cada um que veio aqui vai poder fazer o passo a passo. Então, aquela sua ideia de explicar como que interpreta, como que você vai pedir, cabe a você, né? Você vai aceitar esse Claro, desafio? vamos fazer sim. Isso, porque eu ia fazer os PDFs de cada live, mas eu não estou com. Eu até tentei, comecei a fazer, mas eu não estou com esse tempo agora, por causa do núcleo de pesquisa e do doutorado, né? Mas eu terminando o doutorado, a gente vai cuidar desse manual que a E gente é fará, né? importante, porque aí fica, acho que, um pouco mais claro como que eu leio um layout, quais são a lista dos eventos, porque já facilita, né? Bastante. Facilita. Eu queria agradecer a todos que estão conosco, né? E agradecer primeiramente a você, Camila, de estar dispondo do seu tempo, como você está super correndo, né? Viajando e Hoje fazendo as achei que coisas, nem seu ia chegar a trabalho. tempo. Falei, meu Deus, será que vai dar tempo? Mas no fim deu tudo certo. Não, aí você faria do aeroporto, não tem problema, porque a gente não ia ter, né? Não ia ter nenhum inconveniente. A gente é de casa, né? Então, eu queria agradecer e agradecer a todos que assistiram. E a semana que vem temos uma live sobre as provas digitais, né? Que aí já vai para outra esfera. Eu acho que ainda vou sair mais uma live sobre essas questões, porque não sei qual é a abordagem do Marcelo, né? Porque tem um monte de juízes que estão querendo falar sobre esse assunto, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Obrigada a todos e um beijo em você, Boa Camila. Boa noite. noite. Muito obrigada a todos pela presença. Agradeço mais uma vez o convite. Parabéns por esse projeto tão incrível e que está ajudando tanto. E só tenho a agradecer e fico muito feliz em rever muitos dos alunos aqui, dos colegas. Até mais. Boa Boa noite a noite. todos. Um Tchau. abraço.